Essa transmissão teve um pequeno imprevisto técnico, mas podemos até alinhar de uma forma diferente hoje. Algumas pessoas, a respeito com a vida corrida, participaram então da oração que foi feita agora há pouco. Eu quero trazer uma palavra para você, e mesmo que você ouça ela pausada, ouça ela por inteiro agora, ou que você fique na liberdade daquilo que é o seu tempo, ok? Como eu citei em alguma rede social, eu particularmente, quando a palavra fala comigo, eu procuro estar diante desta palavra, não importa o tempo. Agora, embora existem algumas palavras que acabam não falando, não é? Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: Eles chegaram a Jericó quando Jesus e os discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Um pedinte cego, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs de pé com um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, faça-me ver outra vez. Jesus lhe disse: Vá, tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, antes de mais nada, antes que eu esqueça, se você visitar o site www.palavradefé.online, tem um e-book sobre essa história de Bartimeu e Jesus. Uma palavra que arde no meu coração desde o último sábado. Aos sábados e domingos eu estou aí me deleitando na palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E durante a semana me deleito na palavra de Deus em Lucas, fora algumas palavras que eu leio de forma aleatória. Mas dentro dessa palavra eu quero dizer algumas coisas importantes para você. Em primeiro lugar, Bartimeu significa filho de valor. Filho, Timeu, que significa valor. E este homem, filho de valor, estava ali, à beira do caminho. E olha que interessante, ele estava à beira do caminho e logo ele se depara com o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho revelado por Deus. Jesus é o caminho revelado pelo Pai. Então Bartimeu estava ali à beira do caminho, cego, mendigando, pedinte, e ele estava ali à mercê do que ocorria com ele. Mas ele escuta falar sobre Jesus está por perto. E ele, ao escutar que Jesus está por perto, ele então começa a gritar. Ele começa a gritar e ele não para de gritar até que Jesus o escuta e manda chamar aquele cego. Os discípulos até repreendiam ele para que ele se calasse, mas Bartimeu entendia naquele momento que a grande oportunidade da sua vida estava ali, pois Jesus estava ali por perto e ele, Bartimeu, à beira do caminho. Então Jesus manda chamar Bartimeu. Olha que interessante, Bartimeu significa filho de valor. Hoje, muitas pessoas têm grandes problemas interior, problemas emocionais, pessoas que se acham sem valor, pessoas que até entram num relacionamento amoroso, familiar, até mesmo em alguns lugares. Eu não preciso talvez até dizer o nome, mas em alguns lugares as pessoas hoje são até desvalorizadas. Talvez desvalorizada porque não tem dinheiro, talvez desvalorizado porque não tem um estudo, talvez desvalorizado porque não tem um carro do ano. Algumas pessoas são desvalorizadas por causa da aparência. Algumas pessoas são desvalorizadas por si mesmo. Acham que não tem valor, acham que estão
à beira da vida, como Bartimeu estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho significa que está sem direção, significa que está sem propósito, significa que está uma vida jogada, uma vida que não tenha o cuidado, mas muito se engana quem pensa isso. Talvez você tenha sido até vítima de qualquer uma dessas situações. Vítima por não ter dinheiro, vítima talvez por não falar corretamente, vítima por ter sido rotulado na sua vida. Olha só, quem sabe você que está ouvindo esta mensagem foi rotulado na sua vida e talvez você tenha até cometido um erro que rotulou a sua vida. Eu falo isso porque as Escrituras Sagradas falam a respeito do ladrão ao lado de Jesus na cruz do Calvário e aquele ladrão encontrou salvação. Jesus não olhou para ele e falou assim, deixa eu ver se eu vou te salvar, você é um ladrão. Não, Jesus disse pelo contrário, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que interessante, Jesus não disse àquele homem, não rotulou ele, apenas observou a sua fé, fé de salvação. Então talvez você esteja rotulado, talvez por um erro, por uma fama, um apelido, algo que mexeu com você. E talvez as pessoas enxerguem você fora do propósito de Deus. Pois Bartimeu, Deus olhava para ele dentro de um propósito, assim como ele olha para você nessa noite de hoje. Ele olha para você com um propósito. O grande problema, inclusive ressalto aqui, se você entrar no site www.palavradefé.online, vai baixar um e-book. E lá, inclusive no e-book, eu falo sobre isso. Muitas pessoas estão sem propósito, frustradas até mesmo com Deus, mas porque não quiseram olhar para o propósito de Deus, apenas olharam para o seu propósito próprio. Olha, eu não sou contra e eu acredito que nem o próprio Deus seja contra você ter uma vocação, você ter uma profissão, você ter um sonho, realizar o seu sonho, mas existe um propósito espiritual para a sua vida, existe um propósito de vida que eu chamo de um propósito pleno, um propósito completo que somente Deus pode trazer para a sua vida. Por isso, algumas pessoas que ao longo da vida têm alguns problemas, eles acham que quando vai casar resolveu tudo, eles acham que quando tiver um bom emprego resolveu tudo, eles acham que quando ficar milionário resolveu tudo, e não é assim. Muitas pessoas têm tudo isso e colocam as suas expectativas em todas essas coisas. É bom casar, é bom ter dinheiro, é bom ter um bom emprego, mas nem todas essas coisas, e aliás, nada dessas coisas vai trazer uma satisfação plena, porque a satisfação plena está na pessoa do nosso Deus. Satisfação plena não está na beira do caminho, mas satisfação plena está em conhecer o caminho e ser direcionado por ele. Olha, Jesus chamou então Bartimeu, filho de valor, que ali estava sem valor. Muitas pessoas deviam passar por aquele local e fazer que nem estavam vendo. Bartimeu, talvez você já tenha passado por isso. Pessoas passaram por você e ao menos notaram a tua presença. Talvez você já tenha passado por isso. Pessoas que até mudam de direção de caminho para não cruzar com você no caminho. Talvez você já tenha se sentido até invisível diante dos olhos de alguém. Mas escute uma coisa, você não é invisível aos olhos de Deus. Você não é invisível aos olhos do Pai, Ele está te vendo. O Senhor, Ele está observando você, mesmo que você esteja em grande luta ou em grande bonança. Deus está observando você. Deus, Ele está contigo. Ele quer que você abra os teus olhos. Bartimeu era cego. Mas não é só uma cegueira física, não é só uma cegueira dos olhos, mas muitas pessoas